Quando abri a porta de casa depois de 3 longas semanas longe, fui imediatamente atingida por um aroma inesperado e forte, nada a ver com o suave perfume de lavanda que eu sempre distribuía pelos cantos ou o fresco cheiro cítrico que borrifava nas cortinas toda a manhã antes de sair. Deixei a mala no hall de entrada e caminhei devagar pelo corredor, sentindo meus pés afundarem no carpete que escolhera há 15 anos, quando meu marido ainda estava vivo e aquela casa era, de fato, um lar completo. Mas, ao olhar à volta, percebi que algo não encaixava. Caixas empilhadas junto à parede da sala, pares de sapatos largados ao lado do sofá e até um casaco de mulher pendurado no cabideiro onde, por tantos anos, ficara o sobretudo cinza do meu querido marido. Parei, respirei fundo e tentei-me convencer de que devia haver uma explicação simples. Talvez Kevin tivesse vindo me visitar e trazido algumas coisas, ou quem sabe Ashley precisar aguardar algo ali por um tempo. Talvez eu estivesse apenas cansada da viagem. Segui para a cozinha e me deparei com louça suja na pia, canecas marcadas de batom e de um batom que não era o meu, embalagens de comida por quilo amontoadas na lixeira e, para meu completo espanto, minha máquina de café expresso italiana, aquela que trouxera de Roma há 20 anos, coberta de manchas e sem uma gota de limpeza. Um nó se formou no meu estômago, algo definitivamente não estava certo. Subi as escadas com o coração acelerado. Cada degrau rangeu sob meus pés, como se a casa inteira tentasse me avisar de que algo ruim acontecia ali. Ao chegar ao segundo andar, encontrei a porta do meu quarto, o mesmo quarto onde dormi durante 35 anos, onde chorei a morte do meu marido, onde guardava as fotos de Kevin menino, os desenhos da escola, as cartas que ele me enviava da faculdade, trancada. Antes mesmo que eu pudesse erguer a mão para girar a maçaneta, ouvi passos apressados atrás de mim. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou Kevin, meu único filho, o garoto que criei sozinha depois que o pai dele morreu, a quem paguei 4 anos de faculdade a $20.000 por ano, a quem dei 15 mil para o casamento com Ashley e emprestei 30 mil para a entrada do apartamento, quantias que ele nunca me devolveu, sempre precisando de mais um pouquinho. Olhei para ele, confusa, sem entender. O que eu estou fazendo aqui, Kevin? Esta é a minha casa. Acabei de voltar da viagem. Por que você pergunta isso? Ele pareceu nervoso, com olheiras profundas e a camiseta amarrotada. Pois é, mãe, eu sei que é sua casa, mas achei que você voltaria só na semana que vem. Não esperávamos você hoje. Você não esperava por mim, não é? Eu perguntei, sentindo a confusão se transformar em algo mais sombrio, uma pontada de medo crescendo no peito. Antes que Kevin respondesse, Ashley surgiu no fim do corredor, envolta em um delicado robe de seda que eu jamais tinha visto. Seu cabelo estava preso num coque alto e o sorriso falso, aquele mesmo, mistura de doçura ensaiada e frieza calculada, apareceu nos lábios dela. Margaret, que surpresa vê-la de volta tão cedo. Pensamos que você ligaria antes de voltar, disse Ashley com aquela voz macia que ela usa para fingir simpatia, quando, na verdade, estava visivelmente irritada. Nem mandei avisar para entrar na minha própria casa, respondi, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ashley trocou um olhar rápido com Kevin. Foi quase imperceptível, mas eu vi cumplicidade. Um segredo compartilhado que eu não deveria conhecer. É que ficamos aqui enquanto você estava fora. A casa estava vazia e imaginamos que seria bom cuidar um pouco para não parecer tão solitária. Ela sorriu, mas os olhos dela permaneceram frios. Eu balancei a cabeça, processando cada sílaba. Entendo. Obrigada por zelar pela casa. Mas agora estou de volta, então acho que vocês podem voltar para o apartamento. O silêncio que se seguiu tomou todo o corredor, pesado como uma nuvem prestes a desabar. Kevin baixou o olhar, mexendo o pé no chão. Ashley cruzou os braços. Na verdade, a gente pensou que poderia ficar um pouco mais, só até resolver umas coisas, ela disse, fingindo uma naturalidade que doía nos ouvidos. Que coisas? Perguntei, começando a perder a paciência. Coisas financeiras. Mãe, você sabe como as coisas estão. O aluguel subiu de novo, as contas acumulando. Kevin tentou explicar, mas seu tom se abafou ao encarar meu rosto. Eu já tinha ouvido essa história 1000 vezes. Sempre precisavam de mais um pouco, sempre temporário, sempre um motivo para eu abrir a carteira. Tudo bem, a gente conversa sobre isso amanhã. Agora só quero entrar no meu quarto, tomar um banho e descansar.
Estou exausta. Me virei para a porta, estendi a mão para o puxador e, antes que eu pudesse abrir, Kevin se adiantou e plantou a mão firme no batente, bloqueando a entrada. Mãe, espere, você não pode entrar aí. Fiquei paralisada. Como é? Você não pode entrar neste quarto. Ele agora é da Ashley. É o nosso quarto. As palavras despencaram sobre mim como pedras, frias, pesadas, doloridas. O quê? Consegui sussurrar, a voz pequena e partida. É que, quando chegamos, achamos melhor usar a suíte principal porque é maior e tem banheiro privativo. Você pode ficar no quarto de hóspedes, que também é bem confortável, explicou Ashley, como se aquilo fizesse o menor sentido do mundo. E, naquele instante, senti o chão desaparecer sob meus pés. O mundo inteiro pareceu se inclinar e tudo que eu conhecia começou a ficar turvo. Margaret parou diante da porta do quarto onde passara os últimos 30 anos da sua vida. Aquele era o cômodo que ela compartilhara com o marido, onde nasciam as memórias mais preciosas, as fotografias pregadas na parede, a cama marcada pelo sono e pelos sonhos que ela concoctara lado a lado com o marido, as gavetas cheias das roupas que ela escolhera com tanto cuidado. Agora, tudo aquilo havia desaparecido. Kevin e Ashley haviam empacotado cada coisa e levado para o quarto de hóspedes, sem ao menos perguntar. Kevin, esse era o meu quarto. Essa é a minha casa. Ela repetiu, com a voz embargada, como vocês puderam fazer isso sem nem me avisar? Ashley cruzou os braços, como se falasse com uma criança teimosa. Mãe, não seja dramática. É só um quarto. Aliás, com a sua idade, você realmente precisa de tanto espaço? O quarto de hóspedes é perfeito para você, mais fácil de manter. Naquele com a sua idade, Margaret ouviu os sinos de um alarme tocando alto em sua mente. 70 anos não a tornavam invisível. Ela era mãe, avó, dona daquela casa e de toda a história que brotara ali. Ainda assim, parecia que bastava envelhecer para perder o direito de opinar sobre o próprio lar. Ashley, eu dividi esse quarto com o meu marido por 3 décadas. Ali nasceram nossos melhores momentos. Não é só um quarto, ponto final. Ashley deu de ombros, impassível. Bem, mas seu marido se foi, certo? E você vive sozinha. Já nós somos um casal e precisamos do espaço. É questão de lógica. Margaret se voltou para Kevin na esperança de encontrá-lo do seu lado. Ele evitava o olhar, as mãos afundadas nos bolsos, imóvel como um rapaz esperando a tempestade passar. Kevin, você concorda com isso? O silêncio tomou alguns segundos que pareceram horas. Quando ele falou, a voz soou fraca, quase envergonhada. Mãe, é só até a gente juntar dinheiro para o nosso próprio lugar. Você entende, não é? Margaret sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Entender? Saberia ela muito bem o que temporário significava. Como quando, 3 anos atrás, ela emprestara dinheiro para o condomínio de Kevin. Era só até ele negociar o financiamento, lembra? 6 meses e estaria tudo resolvido, ele jurara. Você também me disse que era temporário, repetiu com um fio de voz, o amargor crescendo no peito. Prometeu pagar em 6 meses. Kevin empalideceu. Ashley mordeu o lábio, pronta para intervir. Mãe, isso é diferente. Tivemos despesas inesperadas, já expliquei. Já explicou várias vezes, rebateu Margaret, segurando o tom. A cada pergunta, uma nova emergência, outra desculpa. Deixando-os lado a lado, ela respirou fundo. Não era tristeza no olhar que iluminava seu rosto, mas uma fúria contida, antiga. Por trás da generosidade maternal e dos sacrifícios silenciosos, algo finalmente acordara. Algo que recusava-se apagar com o tempo. Ashley avançou alguns passos, como se precisasse proteger Kevin dela própria. Margaret, não entendo esse surto. Sempre fomos tão gratos por tudo o que você faz por nós. Margaret ergueu o queixo. Ali, no batente daquela porta, decidiu que nem o tempo, nem o silêncio dos filhos havia de soterrar sua voz. A casa ainda era dela, e ela não partilharia mais o que era seu apenas porque alguém julgava ser temporário.
Por que vocês agem agora como se eu fosse uma invasora? Só pedi um lugar para ficar por alguns dias. Ele é seu filho, pelo amor de Deus, seu próprio sangue. Lá vinha de novo aquele argumento que sempre me atolava na culpa: ele é seu filho. É família. Como se o amor se medisse em dólares e cadeiras vazias. Como se ser mãe significasse desaparecer para que tomassem o meu lugar. Vocês têm razão, Ashley, eu ouvi. Ele é meu filho. Por isso paguei toda a faculdade dele, $80.000. Por isso dei 15.000 para o casamento. Por isso emprestei 30.000 para o apartamento. Por isso venho mandando 1.500 por mês, há 2 anos, só para ajudar nas contas daqui. As palavras saíram da minha boca como um extrato bancário que nunca tinha lido em voz alta, números que eu preferia enterrar porque relembrá-los doía demais. Kevin ergueu o olhar, surpreso por eu ter memorizado cada centavo. Mãe, eu agradeço. Sempre agradeci. Ah, é? Agradece. Respondi, dura. Porque não me pagou um centavo sequer, Kevin. E agora, além de tudo que já te dei, quer meu quarto também, o único lugar que me resta nessa casa que comprei com o seguro de vida do seu pai. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu escutava o próprio fôlego acelerado, o tic-tac do relógio antigo no corredor, o motor distante de um carro passando. Mas ninguém falava nada. Então recuei um passo. Tudo bem, vocês venceram. Fiquem com um quarto. Com a casa inteira, se quiserem. Vou passar a noite num hotel, porque não tenho mais forças para isso. Mãe, não dramatize, Kevin murmurou, tentando segurar meu braço. Eu o afastei sem titubear. Não me toque, Kevin. Agora não. Desci a escada sem olhar para trás. Cada degrau me pesava não pelo cansaço físico, mas pelo peso da decepção que eu carregava no peito. Peguei minha mala no hall de entrada, a mesma com que tinha chegado há meia hora, cheia de expectativa por rever aquele lugar. Agora arrastava para fora, sentindo-me uma estranha em meu próprio lar. Margaret, espera. Ouvi a voz de Ashley lá de cima. Parei por um instante, mas não me virei. Esperar o quê, Ashley? Para me dizer que estou sendo exagerada? Para me lembrar da minha idade? Para me ensinar como devo me sentir aqui? Empurrei a porta com mais força do que precisava. O estrondo ecoou na tarde silenciosa. Os vizinhos devem ter escutado, imaginando o que acontecia, mas eu não me importava mais. Entrei no carro, apoiei as mãos no volante e encarei a casa onde morei por tanto tempo. O lugar que limpei, decorei e protegi como se fosse um ser vivo, onde criei Kevin depois que o pai dele partiu. E ali, naquele instante, senti cada rachadura na fachada ecoar dentro de mim. Aquele velho sobrado, onde cada recanto respirava lembranças, agora parecia fechar-me as portas. Sem rumo, entrei no carro e dirigi por quase uma hora, vendo as ruas passarem como cenas desfocadas. Eu não chorava. Ainda não. Aquelas lágrimas, sabia, viriam depois. Naquele instante, sentia apenas um frio entorpecimento, como se meu corpo tivesse desligado as emoções para continuar funcionando. Quando parei em frente a uma pequena lanchonete que eu e Kevin frequentávamos há anos, algo em mim estremeceu. Entrei e pedi um chá. A garçonete, uma moça de rabo de cavalo castanho, sorriu com doçura. Mais alguma coisa, senhora? Balancei a cabeça, incapaz de responder. Sentei-me junto à janela, aquecendo as mãos na xícara enquanto o vapor acariciava meu rosto. Lá fora, a vida seguia seu fluxo, casais de mãos dadas, mães empurrando carrinhos, idosos passeando com seus cães. Todos presos à rotina, enquanto a minha desmoronava ali, num canto discreto daquela lanchonete. Tirei o celular da bolsa, ansiosa por uma mensagem de Kevin, um pedido de desculpas, uma explicação que fizesse sentido. Mas não havia nada. Nem ligação, nem recado. E então as lembranças me invadiram como ondas impiedosas. Vi de novo o garotinho de 7 anos, órfão de pai, soluçando todas as noites pela ausência daquele homem amado.
Lembrei-me dos meus braços, embalando no escuro, prometendo-lhe que tudo ficaria bem e que jamais lhe faltaria nada. Cumpri aquela promessa com horas extras no hospital, trabalhando como enfermeira para pagar sua escola particular. Abri mão de festas, férias, momentos de descanso, por ele. No dia da formatura, ele me abraçou e disse, com os olhos marejados: "Mãe, sou o que sou graças a você." Eu chorei de alegria, certa de que todo sacrifício valera a pena. Depois veio Ashley. Desde o início, algo nela me inquietava, mas calei-me ao ver o brilho nos olhos de Kevin. Ela era linda, decidida, ambiciosa e ele, enfeitiçado. "Ela é a mulher da minha vida, mãe", declarou ele, e eu, como toda mãe, dei minha bênção. O casamento foi um espetáculo de ostentação, vestido importado, flores exóticas, salão luxuoso e lua de mel na Europa. "Só nos casamos uma vez, Margaret", disse ela, sorrindo com uma frieza que eu então não compreendia. Paguei cada centavo, por Kevin, pelo deslumbramento em seu rosto. Mas, após a festa, algo mudou. As visitas rarearam. As ligações tornaram-se breves. E ali, segurando meu chá, percebi que a casa não foi o único lugar que me expulsara sem aviso. Foi também o coração de meu filho. Eu me encontrava num canto discreto daquela lanchonete antiga, com a xícara de chá esquecida ao lado, já fria. Fazia tempo que eu não sabia mais quem eu era ali, apenas mais uma idosa perdida em pensamentos intermináveis. Meus filhos viviam sempre atarefados, sempre com 1000 compromissos, e toda vez que apareciam era para me pedir mais dinheiro. Dinheiro para conserto de carro, para mobília nova, para quitar dívidas do cartão. Eu dava e dava, numa esperança teimosa de que, um dia, o Kevin aparecesse à minha porta apenas para me ver, sem cobrar nada. Mas nada mudava. A garçonete, discreta, passou por mim algumas vezes, com o olhar carregado de compaixão, talvez acostumada a clientes solitários que refugiam-se ali. Eu me senti exaurida, afundada num labirinto de mágoas e expectativas frustradas. Resolvi ligar para alguém que sempre me ouvia sem julgamentos. Minha neta Shlu, a filha do Kevin, que tinha 23 anos e um dom raro de enxergar além das aparências. Shlu cresceu passando fins de semana na minha casa, depois que os pais se mudaram para a casa da Ashley. Quando chegava aqui, ela dizia que podia ser quem realmente era, sem pressões. Nunca me pediu um centavo, só minha presença e minhas conversas. Peguei o celular e, ao vê-la na tela, senti um alívio súbito. Ela atendeu no terceiro toque, com aquela voz leve que eu tanto gostava de ouvir. "Vó, chegou bem da viagem?" Hesitei antes de responder, mas não podia adiar o desabafo. Pedi que ela viesse me encontrar urgentemente. Em menos de 20 minutos, Shlu entrou pela porta da lanchonete. Seu cabelo escuro caía em ondas naturais sobre os ombros, as jeans já amaciadas pelo uso e a mochila desalinhada adicionavam-lhe um ar despretensioso. Quando me viu, o rosto se iluminou num primeiro momento e, em seguida, apertou o semblante. Sentou-se frente a mim e envolveu minhas mãos com ternura, como só ela sabia fazer. "Vó, o que houve? Você está diferente." Respirei fundo e, com voz embargada, pedi que me deixasse falar sem interrupções. Ela assentiu, com os olhos líquidos de preocupação. Então comecei a detalhar o caos que se instalara em minha vida, o cheiro estranho que sentia ao entrar em casa, a conversa gelada no corredor, as palavras duras do Kevin, proibindo-me até de entrar no meu próprio quarto. Falei dos $30.000 que nunca foram devolvidos, das transferências mensais sombrias e de todos esses anos em que só ofereci amor e apoio, sem receber nem um simples obrigado genuíno. Shlu me escutava em silêncio, enquanto a luz amarela da lanchonete desenhava sombras suaves sobre nossas faces. Naquele momento, soube que não estava mais sozinha. Sua presença era o primeiro raio de esperança após tanto peso guardado no peito. Enquanto eu falava, via o rosto de Chloe se transformar, o olhar surpreso deu lugar à fúria. As lágrimas brotaram, não de tristeza, mas de revolta. "Não acredito que o vovô fez isso", sua voz tremeu. "Sério, avó? Esse é o seu quarto, a sua casa, como puderam?" Ela sacudia a cabeça, cheia de indignação. "Ele diz que é só por enquanto, que é para guardar dinheiro. Enquanto isso, eles falam isso desde sempre."
Primeiro foi o empréstimo para o apartamento, depois a ajuda para as contas, e nunca acaba, não é? Sempre aparece algo novo. Senti um nó na garganta ao escutar Chloe criticar meu próprio filho, mas também me senti compreendida. Eu não estava louca, nem sendo egoísta, aquilo era mesmo injusto. Com a voz embargada, perguntei em que momento eu deixei de ser mãe e virei banco dele? As lágrimas finalmente escaparam e rolavam por minhas faces. Chloe se levantou num pulo, veio até mim e me envolveu num abraço apertado. Ali, naquele diner barulhento, rodeadas pelo cheiro de café fresco e o murmúrio das mesas ao redor, permiti-me chorar. Ela me afrouxou o abraço, ergueu o queixo e me olhou nos olhos. Vó, escute bem, você não fez nada de errado. Nada. Você foi e é uma mãe incrível. Deu ao papai tudo que pôde e muito mais. Mas ele e a Ashley se aproveitaram da sua generosidade e isso não é certo. Senti o peito apertar. Mas ele é meu filho, Chloe. Meu único filho. Se eu não ajudar, quem vai ajudar? Há diferença entre ajudar e permitir um abuso, ela disse com firmeza. Seu filho tem 45 anos, um emprego, um diploma que você pagou. Todas as condições para se sustentar, mas escolheu viver às suas custas porque é mais fácil. E a Ashley o manipula para ver você como um poço sem fundo, não como mãe. Aquelas palavras duras eram verdade. Por mais doloroso que fosse admitir, eu as reconhecia como realidade. E agora, o que eu faço, minha linda? Você precisa impor limites claros e firmes. E, se ele não os respeitar, tem que haver consequências. Que tipo de consequências? Para começar, pare de dar dinheiro. Recupere sua casa, sua vida. Avó, há anos você vive para eles. Quando foi a última vez que fez algo só para você? Comprou algo sem culpa? Disse não sem explicar nada? Fiquei em silêncio, incapaz de responder. Realmente, não lembrava quando fora a última vez. Chloe sorriu e afirmou como quem conclui um raciocínio. Exatamente. Você tem 70 anos, trabalhou a vida inteira, fez sacrifícios demais. Não acha que agora chegou a hora de você viver para você mesma? Eu sabia, lá no fundo do meu coração, que a Shlu tinha razão. Mas anos e anos de condicionamento materno, aquele instinto de colocar as necessidades do Kevin à frente das minhas, me impediam de imaginar um dia conseguir me impor. Uma boa mãe, eu sempre acreditei, dá sem esperar nada em troca. Agora, porém, a simples ideia de parar de ajudar meu filho me apunhalava por dentro. E se ele não conseguisse se virar sozinho? Vó, se você parar de bancar tudo, ele vai ter que aprender a se sustentar como adulto, como deveria ter feito há anos. A Shlu me lembrou com voz calma, mas firme. Não é ser dura, vó. É ser justa consigo mesma. E, se o papai realmente te ama, vai entender. Pode até ficar irritado no começo, mas vai perceber que, no fundo, você só quer o bem dele. Se não entender, a voz dela falhou por um instante e depois continuou num sussurro quase doído. Se não entender, você precisa se perguntar se ele é mesmo o filho que você achava que conhecia. Senti aquele soco no estômago. Era impossível não me sentir traída pela ideia de que o Kevin pudesse ter mudado tanto a ponto de eu não reconhecê-lo mais. Quase sem pensar, perguntei à Shlu, você sabia que eles estavam morando aqui em casa? Ela balançou a cabeça, negando. Não, vó. O papai não me contou nada. A gente mal se fala desde que ele se envolveu com a Ashley. Ela comanda tudo, decide quem pode visitá-los, com quem ele fala, como gastam o dinheiro. É como se o papai tivesse perdido a própria voz. Meu coração apertou. Você acha que ela manipula? Eu sei que sim, vó. Já vi. O jeito que ela o faz se sentir culpado só por pensar em fazer algo sem consultá-la. Ela tem controle total e agora está tentando fazer o mesmo com você. Pensei na Ashley e em seus sorrisos calculados, na habilidade dela de me fazer parecer a vilã cada vez que eu questionava uma despesa ou um ato invasivo. Quase podia ouvir suas explicações perfeitas para tudo. É só uma compra pequena, mãe, você está exagerando, é coisa de nada. E agora, o que eu faço?
Como recupero minha casa sem destruir o que tenho com Kevin? Perguntei, exausta. A Shlu respirou fundo e olhou para mim nos olhos. Vó, vou ser sincera, pode ser que você não consiga as duas coisas ao mesmo tempo. Quando você traçar esses limites, o papai pode ficar zangado. A Ashley talvez o ponha contra você. Vai haver uma fase de distância, de tensão. Mas, a longo prazo, é o melhor para todo mundo. Se você continuar deixando as coisas assim, vai acabar sem nada, sem dinheiro, sem casa, sem dignidade, e eles vão continuar tirando até não sobrar mais nada. Saímos do restaurante já com o sol se pondo no horizonte. A Shlu não desgrudava da minha mão enquanto seguíamos até um hotel ali perto. Fizemos o check-in em um quarto simples, mas confortável. Durante a subida no elevador, ela segurou o meu braço como se temesse que eu desmoronasse a qualquer minuto. Vó, quer que eu fique com você hoje? Perguntou, a voz miúda embargada pela preocupação. Sorri, apertando a mão dela. Obrigada, meu amor, mas vou ficar bem. Você precisa voltar para o seu apartamento e descansar. Ela hesitou, deu um beijinho na minha bochecha e então me ajudou a entrar no quarto. Quando a porta se fechou, a quietude me envolveu como um cobertor e eu soube que, finalmente, algo dentro de mim começava a mudar. Parte 9 de 25. Amanhã tenho trabalho, pensei, mas trabalho pode esperar. Eu sou mais importante. Essas palavras simples me despedaçaram mais uma vez. Que ironia! Minha neta, que tem toda a vida pela frente, estava disposta a sacrificar seu tempo por mim, enquanto meu próprio filho, a quem entreguei tudo, não conseguia nem me deixar entrar no meu quarto. Vou ficar bem, Shlu, realmente. Só preciso dormir e pensar com clareza. Ela me abraçou forte antes de sair. Vou-te ligar bem cedo amanhã. E, vovó, eu quero que saiba que estou orgulhosa de você. Sei que isso é difícil, mas você está fazendo a coisa certa. Quando ela se foi, fiquei sozinha naquele quarto de hotel que exalava um aroma artificial de lavanda e desinfetante. Sentei-me na cama e observei ao redor. As paredes bege, a televisão montada na parede, as cortinas grossas bloqueando a luz da cidade. Tudo era impessoal, frio, alheio. E, no entanto, eu me sentia mais em paz ali do que em minha própria casa. Peguei meu telefone e vi 3 mensagens de Kevin. Mãe, por favor, volte. Podemos conversar. Não quis te fazer sentir mal. Foi apenas um mal-entendido. Ashley está preocupada com você. Volte para casa. Li as mensagens repetidamente, em busca de um pedido de desculpa genuíno, de um reconhecimento do que tinham feito de errado, um sinal verdadeiro de arrependimento, mas não havia nada disso. Apenas palavras vazias, projetadas para me fazer voltar sem que eles precisassem mudar nada. Não respondi. Desliguei o telefone e o deixei sobre a mesa de cabeceira. Naquela noite, mal consegui dormir. Virei-me na cama, fitando o teto, revivendo conversas, analisando decisões, me perguntando em que momento tudo havia dado tão errado. Às 3 da manhã, levantei-me e preparei um pouco de chá na pequena cafeteira do quarto. Sentei-me à janela e observei a cidade adormecida. Pensei no meu marido e em como ele teria lidado com aquela situação. Ele sempre foi mais firme que eu, mais capaz de dizer não sem se sentir culpado. Margaret, ele costumava-me dizer, você não pode salvar a todos. Às vezes, as pessoas precisam cair para aprender a se levantar. Nunca compreendi completamente o que ele queria dizer. Agora, sentada naquele quarto de hotel às 3 da manhã, finalmente entendia. Quando o sol nasceu, tomei um banho, vesti-me e liguei meu telefone. Havia 7 chamadas perdidas de Kevin e mais 2 mensagens. Também havia uma mensagem de um número que eu não tinha salvo, mas reconheci imediatamente. Era a Ashley. Margaret, eu sei que você está chateada, mas precisa entender que temos direitos também. Kevin é seu filho e merece seu apoio. Você não pode ser tão egoísta. Li aquela mensagem 3 vezes. Cada vez que a relia, minha raiva crescia. Egoísta. Eu era a egoísta. Aquela que deu tudo o que tinha.
Aquela que esvaziou suas economias para garantir que eles tivessem o que precisavam. Aquela que agora estava dormindo em um hotel porque fora expulsa do seu próprio quarto. Naquele momento, tomei uma decisão. Uma decisão fria, calculada e definitiva. Procurei entre meus contatos até encontrar o nome de Robert. Robert fora amigo íntimo do meu falecido marido e, ao longo dos anos, transformara-se num advogado de renome, especialista em direito de família e sucessões. Lembro-me de tê-lo visto no funeral dele, aquela manhã cinzenta e pesada, e depois em alguns eventos sociais, sempre sorridente, sempre gentil. Margaret, se algum dia precisar de ajuda jurídica, é só me ligar, repetia ele com aquela voz calma. Eu jamais imaginei que chegaria o dia em que eu própria precisaria daquele auxílio, principalmente contra o meu próprio filho. Ergui o telefone, ainda não passavam das 8 da manhã, mas Robert sempre foi madrugador. Toquei apenas uma vez e ouvi o Margaret. É você? Como explicar, sem chorar, que eu precisava de ajuda? Pedi desculpas pelo horário, mas ele me tranquilizou. Não se preocupe. O que está acontecendo? Você parece abalada. Respirei fundo, preciso de assistência legal. É urgente. Um breve silêncio caiu do outro lado da linha, depois a voz firme. Claro. Quando pode vir ao meu escritório? Perguntei se hoje seria possível e ele marcou para as 10 horas em ponto. Desliguei o telefone e encarei a parede ao meu lado, atonita. Estava prestes a colocar meu filho para fora de casa. A meras ideias me revolviam o estômago, mas, ao mesmo tempo, sentia um estranho senso de liberdade. Pela primeira vez em muitos anos, eu tomaria as rédeas da minha vida. Pontualmente às 10, entrei no ambiente sóbrio do escritório de Robert. A secretária me recebeu com um sorriso acolhedor e ofereceu café. Minutos depois, ele apareceu, hora e meia de cinza no cabelo bem penteado, terno impecável, olhar perspicaz. Margaret, entre, por favor. Suas palavras soaram como um convite caloroso. O escritório era elegante, mas transmitia aconchego, estantes repletas de livros jurídicos, uma imponente escrivaninha de madeira escura e, nas paredes, fotografias familiares que me lembravam quem estávamos defendendo, neste caso, eu mesma. Sentei-me diante dele, perdida sobre onde começar. Robert inclinou-se para trás na cadeira e disse, com paciência, fique à vontade. Conte-me tudo. Pela segunda vez em 24 horas, fui forçada a narrar aquela história. Só que agora não havia lágrimas. As palavras saíram firmes, organizadas, carregadas de determinação. Falei dos empréstimos nunca reembolsados, das transferências mensais, do dia em que cheguei em casa e descobri que haviam ocupado meu quarto. Lembrei até das mensagens duras da minha filha, Ashley, chamando-me de egoísta. Robert tomou notas, em silêncio, e percebi um lampejo de indignação no olhar dele quando mencionei o assalto ao meu próprio quarto. Quando terminei, Robert pousou a caneta sobre a escrivaninha e olhou-me nos olhos. Margaret, antes de qualquer coisa, preciso saber o que você deseja alcançar? Recuperar o dinheiro? Colocá-los para fora? Proteger seus bens? Ou tudo isso junto? Senti um frio na espinha, mas respondi sem vacilar: quero minha casa de volta. Eles devem sair imediatamente. E quero proteger o que ainda me pertence. Não suporto a ideia de que disputem minha herança depois que eu me for, nem que Ashley fique no comando de tudo. Ele assentiu devagar. Entendo. Tenho boas e más notícias. A boa é que, legalmente, a casa está em seu nome, correto? Sim. Meu marido a comprou com o seguro de vida dele. Excelente. Isso significa que você tem pleno direito de pedir que saiam da sua propriedade. E ali, naquele momento, eu senti que, enfim, não era mais apenas a viúva frágil de sempre, mas uma mulher decidida a proteger seu próprio lar. Eu não dei meu consentimento por escrito para que eles ficassem aqui, certo? Perguntei. Robert assentiu, sério. Tecnicamente, isso é invasão de propriedade. Você não autorizou a permanência deles. Meu coração disparou. Então posso entrar com um pedido de despejo? Perfeitamente, respondeu ele.
Só há um porém: tratar-se do seu filho pode tornar tudo mais delicado, tanto no âmbito emocional quanto judicial, caso ele resolva reagir. Kevin pode alegar um direito familiar de permanecer no imóvel, ainda que, juridicamente, isso não se sustente. Suspirei, tentando imaginar a confusão de ter de enfrentar meu próprio filho em um tribunal. E quanto demora? Em quanto tempo isso estaria resolvido? Depende do nível de resistência dele, explicou Robert. Se ele aceitar sair de forma pacífica, em poucos dias você resolve tudo. Mas, se decidir partir para a briga, o processo pode se estender por meses. No final, porém, a vitória será sua, trata-se do seu imóvel. Respirei fundo. O peso no peito aliviou-se um pouco. Mas eu ainda tinha outra preocupação, o dinheiro que emprestar aos dois. E os $30.000 que eu lhes passei? Há alguma chance de recuperá-los? Robert franziu a testa. Isso é mais complicado. Você tem contratos assinados, notas promissórias? Balancei a cabeça, envergonhada. Não, tudo foi conversa. Transferências bancárias, nada registrado em papel, então fica o seu depoimento contra o de Kevin. Ele pode sustentar que foram presentes, não empréstimos, disse o advogado. Sem documentação, será difícil provar o contrário. Minhas mãos tremeram. Eu perdera, então, todo aquele dinheiro? Nem sempre, ele continuou, procurando me tranquilizar. Se você tiver os comprovantes de transferência, podemos anexá-los ao processo. E, sem alguma mensagem de texto ou e-mail ele tenha reconhecido informalmente que aquilo era um empréstimo, isso ajudaria. Mas seja franca, será uma batalha longa e cara. Você precisará decidir se vale a pena. Fiquei em silêncio, absorvendo cada detalhe. Então Robert mudou o tom, inclinando-se mais à frente. Margaret, permita-me uma pergunta pessoal. Além dos aspectos legais, o dinheiro e a casa, o que seu coração realmente deseja? Fiquei surpresa. Eu já estava preparada para discutir papéis, leis, prazos. Não para falar de sentimentos. Senti as lágrimas brotarem, mas não eram de dor, eram de alívio. Eu quero minha dignidade de volta, confessei, a voz embargada. Quero acordar sem ter que provar meu valor. Sem ser vista como um bolso ambulante. Quero que meu filho me enxergue como mãe, não como a solução para todos os problemas financeiros dele. Fiz uma pausa, as palavras saindo num fio tênue de emoção. E, se isso não for possível, ao menos quero paz. Viver os meus dias restantes sem me sentir usada. Robert me olhou com empatia e inclinou a cabeça em aprovação. Então aqui está o plano. Primeiro, vamos redigir um aviso formal de despejo, dando a Kevin 30 dias para desocupar o imóvel, disse ele, calmamente. É um prazo razoável para ele encontrar outro lugar e você não corre o risco de ser acusada de agir de forma abrupta. Ele fez uma breve anotação em seu bloco de notas antes de continuar. Em segundo lugar, vamos revisar seu testamento e ajustá-lo conforme necessário. Assim, suas vontades estarão protegidas e seus bens serão distribuídos exatamente como você deseja. Eu me permiti um sorriso contido. Finalmente, sentia que havia um caminho claro à minha frente. Em terceiro lugar, e isso é apenas opcional, poderíamos redigir uma carta listando todos os empréstimos feitos ao Kevin, com datas e valores exatos. Não para levar ao tribunal de imediato, mas para ter um registro claro. Às vezes, quando as pessoas veem aqueles números no papel, finalmente compreendem o que de fato aconteceu. Além disso, pegue seu telefone hoje mesmo e ligue para o banco. Cancele todas as transferências automáticas para a conta do Kevin. E aproveite para cancelar também qualquer cartão de crédito extra que esteja em seu nome, mas que ele utilize. Você disse que ele tinha um cartão seu para emergências, certo? Robert arqueou uma sobrancelha. Quando foi a última vez que conferiu os gastos nele? Eu calei. A verdade é que nunca havia conferido. Eu confiava que Kevin só usava o cartão em situações realmente urgentes. Margaret, faça um favor a si mesma, continuou Robert. Assim que sair daqui, vá ao banco e solicite o extrato detalhado dos últimos 6 meses desse cartão.
Quero que você veja para onde seu dinheiro foi realmente destinado. Um calafrio percorreu minha espinha, parte de mim não queria saber dos detalhes, preferia permanecer na ignorância. Mas a parte mais forte, aquela que acordou ontem quando me impediram de entrar no meu próprio quarto, precisava encarar toda a verdade. Eu farei isso. Oh. Enquanto isso, vou preparar os documentos. Eles estarão prontos amanhã. Pense bem em como deseja seguir em frente. Depois que entregar o aviso de despejo, não há como voltar atrás. Kevin reagirá mal, com certeza, e a Ashley também. Você precisa estar preparada. E se ele se recusar a sair, entramos com um processo formal de despejo na justiça. Você tem razão, no fim, vamos ganhar. Mas isso será mais demorado e doloroso. Levantei-me da cadeira com uma leveza inesperada, apesar do peso de tudo o que havíamos discutido. Obrigada, Robert. Você não imagina o quanto isso significa para mim. Ele também se levantou e cruzou o escritório para apertar minha mão. Eu conheci seu marido por muitos anos. Era um homem bom e sei o quanto ele a amava. Ele gostaria de vê-la protegendo a si mesma. Não se sinta culpada por isso. Você não está sendo uma mãe ruim, está sendo uma mulher inteligente. Saí do escritório de Robert com um plano claro pela primeira vez em dias. Dirigi direto ao banco. Eram quase meio-dia e havia uma fila razoável, mas esperei pacientemente. Quando finalmente me atenderam, foi uma jovem chamada Patrícia. Expliquei minhas solicitações, suspensão de todas as transferências automáticas para a conta de Kevin Miller, cancelamento do cartão extra em meu nome e um extrato detalhado dos últimos 6 meses desse cartão. Patrícia digitou rapidamente no computador, sem perguntas desnecessárias. Tudo entendido, Sra. Miller. As transferências serão canceladas imediatamente. Assinei o termo e a atendente me avisou que o cancelamento do cartão adicional seria efetivado em 24 horas. Perguntou também se eu queria o extrato impresso ou por e-mail. Impresso, por favor. Ela sorriu, enfileirou alguns papéis e disse que levaria uns minutos. Enquanto aguardava, sentei-me numa poltrona fria de banco e peguei o celular. Havia diversas mensagens não lidas de Kevin, várias de Ashley e até um recado de um número desconhecido que descobri ser da mãe de Ashley. Sra. Miller, minha filha me contou o que aconteceu. Acho que o senhor está interpretando tudo errado. Kevin e Ashley só querem ajudar. Morar sozinho na sua idade pode ser perigoso. Vocês deveriam ficar juntos como família. Deletei a mensagem antes de terminar de ler. A pressão já não vinha só de Ashley, agora todo mundo se metia, me rodeava. Sra. Miller? Patrícia, da agência, me chamava da carteira dela. Aproximei-me e ela me entregou um envelope grosso. Aqui está o extrato. Os débitos automáticos já foram cancelados, o cartão adicional amanhã a esta mesma hora. Agradeci, ainda sentindo o peso daquele envelope na mão, e saí sem abri-lo. De volta ao hotel, subi para o quarto, tranquei a porta e sentei na beirada da cama. Com as mãos trêmulas, rasguei o lacre do envelope e comecei a folhear as folhas minuciosamente. Primeiro vieram os restaurantes, dezenas de consumos em lugares caros, $100 aqui, 200 ali, até 300 numa única conta. Em seguida, as compras de roupas em lojas de grife, $500, $700. Depois, um débito de $1.200 numa grande loja de eletrónicos e quase 2.500 gastos numa agência de viagens em passagens e diárias de hotel. A raiva crescia a cada linha. Aquilo não era emergência nenhuma, era ostentação, um estilo de vida que eu vinha bancando sem perceber. Fiz as contas na cabeça, mais de $20.000 em 6 meses. 20.000 em jantares finos, roupas de marca e viagens, enquanto ele dizia não ter como pagar o aluguel e pedia transferências mensais para despesas básicas. Levantei-me e caminhei até ao banheiro. No espelho, vi meus 70 anos estampados em cada ruga ao redor dos olhos, o cabelo grisalho, as mãos marcadas pelo tempo de trabalho. Mas vi algo mais: determinação. Força. A certeza de que não seria mais feita de boba.
Peguei o celular e, com os dedos firmes, finalmente respondi a Kevin. Precisamos conversar pessoalmente. Amanhã, às 15 horas, na cafeteria da Maple Street. Venha sem Ashley. A resposta não demorou. Mãe, obrigado por responder. Sim, podemos falar. Mas por que sem a Ashley? Ela é minha esposa. Não guardo segredos dela. Rebati em seguida. Preciso falar com meu filho, não com minha nora. Se você quer entender o que está acontecendo, venha sozinho. Caso contrário, não há mais o que conversar. Houve uma longa pausa antes que ele respondesse. Certo, estarei aí. Passei o resto do dia me preparando mentalmente para aquele encontro. À tarde, Shlomo ligou para saber como eu estava. Contei sobre a visita ao advogado e ao banco, e quando falei dos $20.000 gastos no cartão, ouvi o suspiro chocada do outro lado da linha. Vovó, não acredito. Eu não tenho palavras. Papai fez mesmo isso. Os números não mentem. Ela perguntou se eu enfrentaria meu filho no dia seguinte. Expliquei que sim, mostraria os extratos, exigiria explicações e entregaria o aviso de despejo. Shlomo se ofereceu para me acompanhar. Pensei por um instante. Parte de mim desejava o apoio dela, mas sabia que precisava fazer aquilo sozinha. Obrigada, querida, mas isso é entre eu e seu pai. Preciso ser eu quem fala com ele. Tudo bem. Mas me liga depois, a qualquer hora, eu prometo. Naquela noite, dormi melhor do que na anterior, não bem, mas melhor. Tinha um plano, provas e respaldo legal. Já não era mais a vítima silenciosa, disposta a engolir tudo em nome da paz. Eu me senti uma mulher assombrando o controle da própria vida. Na manhã seguinte, passei no escritório do Robert para buscar os documentos. O aviso de despejo estava impecavelmente redigido, formal e objetivo, dando a Kevin 30 dias para desocupar o imóvel. Ele também tinha preparado a minuta do meu novo testamento. Já decidiu como distribuir seus bens? Perguntou-me. Expliquei que a casa seria de Shlomo, única filha que me tratara como família, e que Kevin poderia receber uma parte das economias restantes, se algo sobrasse. Robert anotou tudo com seriedade. Vou incluir uma cláusula que dificulte qualquer contestação. Como Kevin é seu único filho, ele pode tentar alegar influência de emoções passageiras. Mas, se documentarmos seu estado mental lúcido e as razões dessas escolhas, será muito difícil para ele ter êxito. Perguntei quanto tempo levaria. No máximo uma semana. Contudo, ele pousou a caneta e me fitou sério. Saiba que, quando Kevin descobrir sobre o Novo Testamento, as coisas podem ficar feias, especialmente com a Ashley no meio. Já vi casos de manipulação extrema e, em raras situações, tentativas de declarar o testador mentalmente incapaz para anular tudo. Por isso é vital estabelecer sua plena competência psicológica. Saí de lá com a convicção de que, finalmente, tomava as rédeas do meu destino. Enquanto as orientações ainda ecoavam na minha mente, saí do escritório do Robert com uma pasta repleta de documentos e uma lista mental de afazeres. A primeira tarefa, encontrar um chaveiro. A segunda, marcar um encontro com Kevin. A terceira, entregar oficialmente o aviso de despejo. E, por fim, reconstruir a minha vida. Pouco depois, já eram 2 da tarde quando cheguei à cafeteria da Maple Street. Escolhi uma mesa junto à janela, de onde podia vigiar a porta de entrada com discrição. Pedi um chá de camomila e deixei sobre a mesa a pasta e um envelope grosso contendo faturas de cartão de crédito. Com o coração batendo mais rápido, esperei. Às 3 em ponto, Kevin entrou. O olhar cansado, a camisa amarrotada, o jeans gasto. O cabelo quase em rebeldia total. Ele parou em frente à minha mesa, hesitou por um instante e depois avançou como quem caminha rumo à própria sentença. Oi, mãe, murmurou com a voz baixa e contida. Kevin, sente-se, por favor. Ele se acomodou diante de mim, evitando contato visual. Mexia nas mãos, inquieto. E eu respirei fundo antes de falar.
Mamãe, eu nunca quis te magoar, começou ele, a voz quase falhando. Eu sei que as coisas fugiram de controle, mas... Antes de mais nada, precisa ver isto. Empurrei o envelope na direção dele. Kevin franziu a testa, abriu o lacre e folheou as páginas apressado. Percebi o rosto clarear, as mãos começarem a tremer. Mãe, ele não conseguia terminar a frase. $20.000, Kevin. $20.000 em 6 meses, gastos em restaurantes, roupas, viagens, eletrônicos. Tudo isso enquanto você dizia que não tinha dinheiro nem para o aluguel. Tudo isso enquanto me pedia 1.500 por mês para despesas básicas. Eu posso explicar. Ele segurou o envelope, incapaz de encarar meus olhos. Explicar o quê? Que você mentiu para mim? Que estava-me usando? Aquele cartão de emergência que te dei virou seu salário particular. Minhas palavras eram firmes, mas a emoção me queimava por dentro. Kevin deixou as faturas sobre a mesa e encostou a testa nas mãos. Mãe, está tudo tão difícil. A Ashley tem expectativas e eu só queria vê-la feliz. E o que, Kevin, e a minha felicidade? Você já se perguntou como me sentia vendo minhas economias evaporarem para sustentar o seu estilo de vida? Eu achava que você tinha condições. Achei que, com a casa já quitada, você daria conta dos seus gastos. Ele levantou o rosto, os olhos marejados. Ninguém saiu vitorioso desse confronto silencioso. Mas, naquele instante, ficou claro que meu futuro e minha paz dependiam de decisões firmes, avaliar minha sanidade, mudar as fechaduras e, finalmente, traçar um novo caminho longe de tanta deslealdade. Ganhei minha aposentadoria, lembra? São $1.200 por mês, Kevin. Apenas isso. Ainda assim, eu repassava a você $1.500 todo mês, sem contar o que você gastava no cartão. Eu vivia dos meus próprios recursos, das economias que seu pai deixou para que eu tivesse uma velhice digna. E elas estão se esgotando. Vi as lágrimas surgirem nos seus olhos, mas, dessa vez, elas não me comoviam. Um vazio tomou o lugar da compaixão que sempre senti por você. Me desculpe, mãe? Eu não tinha percebido, você murmurou, as palavras afundando em seu próprio pranto. Você não percebeu? Rebati, com a voz firme. Kevin, você tem 45 anos, diploma universitário e um emprego. Como é possível não ter visto que estava sugando os meus recursos? Você não respondeu, apenas soluçou em silêncio. Depois, voltei no tempo, lembrando que, após passar 3 semanas fora, encontrei minha porta trancada. Meu quarto, o mesmo em que dormi com seu pai e onde guardo todas as minhas memórias, transformara-se no quarto de Ashley. Foi ideia dela, mãe. Eu não queria, mas ela insistiu. Você tentava se defender, mas eu não quis saber de desculpas. Você concordou. Me olhou nos olhos e disse que eu não podia mais entrar no meu próprio quarto. Colocou sua esposa acima da sua mãe, não apenas no coração, mas na minha própria casa, com o meu dinheiro. Seus olhos vermelhos me imploravam por redenção. Deixa eu consertar isso, mãe. Não vamos sair daqui, eu vou-te pagar de volta. Só me dê uma chance. Calmamente, retirei da pasta um papel e deixei-o sobre a mesa, à sua frente. Você tem 30 dias para desocupar o imóvel. É um aviso de despejo assinado pelo meu advogado. Você pegou a carta com mãos trêmulas, leu-a e vi seu choque evoluir para pânico. Mãe, você vai mesmo fazer isso comigo? Eu não estou fazendo nada com você, Kevin. Você fez isso a si mesmo e eu preciso me proteger. Sua voz falhou, mas onde vamos morar? Não temos nem um centavo guardado para o depósito de outro aluguel, a ironia não me escapou. Não tinham uma economia porque gastaram tudo em restaurantes caros e viagens. Não é meu problema, Kevin. Você é um homem feito, tem emprego, educação, vai dar um jeito como fazem milhões de pessoas todos os dias. Se Ashley ficar furiosa, paciência. Esta é a minha casa, é o meu imóvel e eu quero você fora. Você permaneceu parado, encarando a carta, buscando argumentos, palavras mágicas para me fazer mudar de ideia.
Eu sei que errei, mãe, errei feio. Mas sou seu filho, seu único filho. Vai-me jogar na rua? Sorri com firmeza, não vou te jogar na rua. Estou-te dando 30 dias para encontrar um lugar. Você não é um garotinho indefeso, Kevin. Tem 45 anos, emprego e diploma. E ali, com a carta na mão e o futuro pela frente, você enfim entendeu que, às vezes, o amor exige limites. Você não tem o direito de morar na minha casa sem minha permissão, disse eu com firmeza. E se em 30 dias você não encontrar um lugar, vai ter que correr atrás, procurar os amigos da Ashley ou a família dela. Aliás, tenho certeza de que a mãe dela, que me mandou uma mensagem dizendo que estou interpretando tudo errado, vai adorar-te acolher. Kevin permaneceu em silêncio. Aqueles segundos pareceram uma eternidade até que ele falou a voz fraca. Você me odeia, mãe? A pergunta me pegou de surpresa. Foi só então que olhei para ele verdadeiramente, como não fazia desde o início daquela conversa. Vi o menino de 7 anos, chorando ao perder o pai. Vi o adolescente orgulhoso, que me abraçou quando se formou. E vi o jovem radiante, que chegou em casa apresentando a Ashley. Mas vi também o homem que me usou, me mentiu, foi-me tirando a dignidade aos poucos, até quase não restar nada. Não te odeio, Kevin, respondi, mais suave do que esperava. Mas estou profundamente desapontada e exausta. Cansada de ser vista apenas como solução para os seus problemas, em vez de como sua mãe. Nunca quis que você sentisse isso, mas foi exatamente assim que me fez sentir. Talvez não tenha sido sua intenção, mas o resultado é o mesmo. Fiz uma pausa, respirando fundo para conter a emoção. Agora preciso tomar atitudes para proteger o que ainda tenho. Não apenas minha situação financeira, mas também meu equilíbrio emocional, minha saúde mental, minha dignidade e o direito de viver em paz no meu próprio lar. Kevin fechou os olhos, respirou fundo. Quando os reabriu, havia algo diferente em seu olhar, um misto de resignação e compreensão. Posso fazer algo para mudar sua decisão? Perguntou com a voz baixa. Sim, eu disse, saia da minha casa em paz. Reconheça seus erros e aprenda com eles. Comece a construir sua própria vida sem depender de mim. E, quem sabe, um dia você possa me visitar apenas pela minha companhia, sem precisar de mais nada. Aí talvez a gente reconstrua o que perdemos. Mas não agora. Preciso de espaço e tempo para me curar. Preciso lembrar quem sou além de provedora. Ele dobrou a notificação de despejo e guardou no bolso. Levantou-se devagar, o corpo derrotado. Respeitarei sua decisão, mãe. Não vou contestar nada. A gente sai em 30 dias, ele disse, fez uma pausa e completou, com a voz embargada. Sinto muito por ter-te magoado. Sei que as palavras são vazias agora, mas são sinceras. Acompanhei-o até a porta da cafeteria. Parte de mim queria chamá-lo de volta, abraçá-lo, prometer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a que se fortalecia ali mesmo, sabia que aquilo era necessário para nós dois. Quando Kevin saiu, continuei sentada à mesa por um longo tempo. Meu chá esfriara completamente. Lá fora, a tarde dava lugar à noite, os postes acendiam um a um e as pessoas passavam apressadas, cada qual com sua própria história. Eu me vi ali, com olheiras suficientes para contar a história inteira, uma senhora de 70 anos que acabara de encarar o próprio filho, sem saber se havia feito a coisa certa ou cometido o maior erro da vida. O telefone tocou. Era a Chloe. Vovó, como foi? Estou preocupada o dia todo. Suspirei. Acabei de falar com ele. Mostrei todos os extratos, entreguei a notificação de despejo. Foi tudo o que precisava dizer. E qual foi a reação? Chloe perguntou, a voz cheia de expectativa. Ele chorou, pediu desculpas. Prometeu que vai cumprir meu prazo de 30 dias e sai de casa. Pude ouvi-la soltar um suspiro de alívio. Vovó, estou tão orgulhosa de você. Foi a coisa mais difícil que já fiz, respondi, tentando não tropegar as palavras. Mais difícil do que enterrar seu avô. Você está bem?
Não sei. Me dá uns dias para eu descobrir. Hoje só quero ficar sozinha. Desliguei e, logo em seguida, fiz outra ligação. Precisava mudar todas as fechaduras. Menos de 1 hora depois, o Sr. Mark, um chaveiro de cabelos já grisalhos, bateu à porta do hotel. Me conta a situação sem muitos detalhes, expliquei. Ele ainda tem uma cópia das chaves, então é urgente trocar tudo, porta da frente, dos fundos e até do garagem, se tiver. Mark assentiu, sério. No trabalho dele, já vira casos piores e sabia que não era hora de perguntas. 1 hora e $300 depois, ele me entregou um molho de chaves novinhas. Pronto, senhora. Agora só quem tem essas chaves entra. Paguei com um sorriso cansado e um gorjeta generoso. Quando ele se foi, fiquei ali, segurando aquelas chaves que brilhavam como promessas. Eram a materialização da minha nova vida, eu escolheria quem passaria pela minha porta. Mais tarde, retornei à minha casa e usei a chave nova para abrir a porta. O silêncio me recebeu. As caixas que eu vira no primeiro dia ainda estavam lá, mas agora pareciam apenas visitantes temporários. Subi até o quarto e, desta vez, girei a chave sem hesitar. Encontrei minhas roupas empilhadas em malas, fotos de família amontoadas numa comoda e lençóis que eu nunca comprei, impregnados do perfume da Ashley. Apesar disso, aquilo ainda era o meu quarto, o meu refúgio, o meu lar. Respirei fundo, encaixei a chave na comoda e comecei a trabalhar. Arrastei os lençóis da Ashley, amarrotados e marcados com a presença dela, para um saco de lixo. Retirei os meus, guardados na mala, e refiz a cama com todo cuidado. Voltei minhas fotos às molduras, pendurei minhas roupas no armário, borrifei o perfume de lavanda pelo quarto e abri as janelas para que o vento renovasse cada canto. Passei horas ali, reconstruindo meu espaço, até que o relógio marcou quase 2 da manhã. Exausta, mas tomada por um frescor que há muito não sentia, a satisfação de ter feito o que era difícil, porém necessário. Entrei no meu banheiro, mergulhei em uma longa e quente banheira. Vesti meu pijama mais confortável e me deitei em lençóis limpinhos, impregnados do meu detergente preferido. Pela primeira vez em semanas, adormeci profundamente, embalando nos sonhos uma paz que achei perdida. No dia seguinte, o sol entrou timidamente pelo vidro da janela e, por um breve instante, minhas lembranças se dissolveram. Mas, uma a uma, voltaram Kevin, Ashley, a briga que terminara em notificação de despejo. Tudo real, levantei-me, preparei café na minha máquina de expresso italiana, agora reluzente novamente, e me sentei à mesa da cozinha. Em minha caneca predileta, saborei aquele café olhando o jardim lá fora. Um momento simples, ordinário, mas extraordinário por ser só meu. O telefone tocou. Era Robert Margaret, meu advogado de confiança. Bom dia. Como você está? Estou bem, Robert. Voltei ontem à noite, troquei as fechaduras. Perfeito. Você entregou a notificação para o Kevin? Sim. Ele concordou em respeitar o prazo de 30 dias. Excelente. O Novo Testamento está quase pronto. Pode vir amanhã para assinar? Estarei aí. Precisaremos de 2 testemunhas, mas eu providencio. Combinado. Mais uma coisa, fez a avaliação médica que recomendei? Ainda não. Farei nesta semana. Quanto antes, melhor. Mal terminei a ligação e a campainha tocou de novo. Por um segundo, meu coração disparou. E se fosse Kevin? E se fosse Ashley? Mas, ao olhar pela janela, vi outra pessoa. Abri a porta e minha neta Shlu entrou com uma sacola de pastelarias fresquinhas e 2 xícaras de café. Achei que você podia querer companhia no café da manhã. Abracei-a com força. A presença dela era um bálsamo para minha alma cansada. Sentamos na cozinha e Shlu olhou em volta. A casa parece tão diferente, parece realmente sua de novo. Contei como, na noite anterior, tinha reclamado meu quarto, apagado cada vestígio deles. E como você se sente? Perguntou ela, segurando minha mão sobre a mesa.
Balancei a cabeça, cansada, triste, aliviada e com um frio na barriga, tudo ao mesmo tempo. Shlu sorriu, cheia de ternura. Vovó, eu sei que é difícil. É doloroso, mas você está fazendo certo, não só por você, mas também pelo papai. Ele precisa aprender a se virar sozinho, a não depender de você para tudo. E, principalmente, precisa aprender a te valorizar. Vislumbrei esperança em seus olhos e respondi com um fio de voz. Você acha que um dia poderemos ter um relacionamento normal de novo? Eu acho que sim. E naquele instante senti que a vida, finalmente, tinha começado a se ajeitar. Mas nada disso aconteceria de um dia para o outro. Kevin precisava arcar com o próprio esforço, buscar sua mudança e seu crescimento. Eu já havia feito mais do que minha parte. Agora era a vez dele naquela manhã, passamos horas entre risadas e lembranças doces de um passado que parecia distante. Shlu contou detalhes do trabalho novo, falou do rapaz com quem saía e dos sonhos que alimentava para o futuro. Foi ali, naquele bate-papo simples e despretensioso, que percebi há quanto tempo não tinha uma conversa de verdade, livre de problemas, cobranças ou pedidos de dinheiro, apenas a pura conexão humana. Os dias seguintes flutuaram numa estranha calmaria. Morar sozinha, sabendo que Kevin e Ashley não podiam mais entrar, trouxe uma paz que há anos eu não sentia. Mas, junto com ela, veio uma tristeza suave, quase constante, a dor de uma mãe que precisou se proteger do próprio filho. Um tipo de sofrimento que nenhum manual de maternidade ensina a enfrentar. No quinto dia após o nosso confronto, meu telefone vibrou com uma mensagem de Kevin: Mãe, achamos um apartamento. Podemos nos mudar em 2 semanas. Quando podemos buscar nossas coisas? Respondi com firmeza, sábado às 10 da manhã. Tragam caixas e um caminhão. Quero tudo fora da casa nesse dia. Ok, obrigada, veio o ok seco. E pronto, sem desculpas extras, sem tentativas de manipulação. Talvez Kevin tenha finalmente entendido que, desta vez, era sério. Ou quem sabe foi Ashley quem lhe fez ver que não adiantava insistir. Quando a sexta-feira chegou, Shlu apareceu para me ajudar a separar os pertences deles. Separamos roupas, sapatos, cosméticos e alguns eletrodomésticos, tudo cuidadosamente empilhado na sala de estar. Foi ali, diante daquela bagunça de caixas, que descobri um tesouro de tokens de falsidade, etiquetas de grifes, vestidos de $500, sapatos de 300, bolsas de marcas que eu mal sabia pronunciar, mas que gritavam luxo. Tudo pago com um cartão que eu liberara apenas para emergências. Olha isso, Shlu. Mostrei-lhe um vestido com a etiqueta cintilando $800. A menina arregalou os olhos. Ela nem tirou a etiqueta, avó. Deve querer devolver depois de usar uma vez. O contraste entre o valor exorbitante da peça e os pedidos desesperados por dinheiro para comprar comida me deixou gelada. Isso não é só má administração, é, não sei nem como chamar. Fraude, abuso financeiro, seja lá o nome, acabou. Entre as roupas e sapatos, vieram à tona pilhas de recibos escondidos numa gaveta, jantares a $70 por prato, ingressos para shows badalados, um spa de luxo que cobrou $500 por uma única sessão. Cada papel era uma pontada no meu peito, lembrando como eles haviam-me usado. Você vai mostrar isso para o seu pai amanhã? Perguntou Shlu, curiosa. Não faz sentido, respondi, sacudindo a cabeça. Ele já sabe o que fez. Expor mais provas seria por humilhação e não é esse o meu objetivo. Quero minha vida de volta, não destruí-lo. Naquela noite, o sono fugiu de mim. Eu sabia que a manhã seguinte seria difícil. Mas, finalmente, eu me sentia preparada para retomar o controle da minha casa e da minha própria história. Naquela manhã de sábado, o céu amanheceu carregado de nuvens, como se o próprio tempo lamentasse aquele desfecho. Parte de mim ainda teimava em acreditar que Kevin apareceria sozinho à minha porta, com os olhos marejados de arrependimento verdadeiro, implorando perdão e prometendo mudar. Mas eu já sabia, lá no fundo, que aquele milagre não aconteceria. Às 10 em ponto, o ronco de um caminhão se aproximou e ecoou na rua. Espiei pela janela e vi Kevin descendo do veículo.
Ao seu lado, Ashley, de óculos escuros grandes, apesar do dia cinzento, ostentava um semblante impassível. Havia também um rapaz que eu não conhecia, provavelmente recrutado para ajudar na mudança. Mantive-me firme e abri a porta antes mesmo de eles tocarem a campainha. Bom dia, mãe, Kevin disse, com a voz com aquela mistura de dor e algo inominável, talvez vergonha ou simples exaustão. Bom dia, Kevin. Ashley. Cumprimentei-a sem esforço, sem sequer fingir cordialidade. Tudo está na sala. Podem começar. Eles entraram em silêncio. O amigo de Kevin, que descobri depois se chamar Mike, um sujeito alto e de poucas palavras, começou a carregar as caixas imediatamente, tentando ignorar a tensão no ar. Na cozinha, Chloe já preparava a cafeteira. A presença dela era meu alicerce. Sempre que a dúvida me invadia, eu a olhava e lembrava por que eu tomara aquela decisão tão difícil. Ashley foi a primeira a quebrar o silêncio, aproximando-se com aquele olhar gélido que sempre me inquietou. Margaret, espero que você esteja se sentindo muito feliz. Está nos empurrando para a rua sem se importar com o que vai acontecer conosco. Antes que eu pudesse retrucar, Chloe interveio, com uma firmeza que surpreendeu até mim. Ninguém está mandando vocês para a rua, Ashley. Vocês têm 30 dias, o tempo que a maioria dos inquilinos tem para desocupar um imóvel. A diferença é que vocês viviam de favor na casa da minha avó. Ashley permaneceu estática, surpresa com aquela réplica vinda de quem sempre fora tão discreta e diplomática. Você não entende toda a situação, Chloe. Eu entendo perfeitamente, respondeu ela, com a voz segura. Sei que vocês gastaram $20.000 em 6 meses com restaurantes e roupas, enquanto minha avó ficava sem um tostão. Sei que invadiram o quarto dela sem permissão. Sei que a usaram como banco pessoal por anos. Que parte dessa história você ainda não compreende, Ashley? O rosto dela se enrubescera de raiva, mas não teve tempo de responder. Kevin surgiu na porta da cozinha e, pela primeira vez, contrariou a Ashley. Acho melhor terminarmos de empacotar e partirmos. Não adianta piorar tudo. Foi o primeiro sopro de consciência que vi em Kevin, o momento em que a realidade o atingiu de verdade. Ashley lançou-lhe um olhar furioso, mas nada disse. Virou-se e saiu em disparada, deixando um silêncio ainda mais denso no ar. Kevin ficou parado na cozinha, o olhar fixo em mim, dividido entre culpa e alívio. Mãe, eu quero que você saiba que, depois de refletir muito, entendi porque agiu daquele jeito. Você estava certa o tempo todo. Eu me aproveitei de você, deixei a Ashley fazer o mesmo e me odeio por isso. Ele falava com sinceridade, mas eu já aprendi a desconfiar de palavras vazias. Fico feliz que você compreenda, Kevin. Mas só compreender não basta. O que importa é o que você faz a partir disso. Se algo realmente mudou dentro de você ou se são apenas palavras que quer me dizer. Ele coçou a cabeça e suspirou, como se carregasse um fardo pesado demais. Tenho pensado em muitas coisas, como cheguei a esse ponto, quando parei de ser eu mesmo e me tornei isso aqui. Apontou vagamente para o próprio corpo. Acho que preciso de ajuda de um profissional, um terapeuta. Fiquei surpresa. Ele nunca fora do tipo que admitia fragilidades. Se acha que realmente precisa, então procure ajuda. Mas que tal começar por você, em terapia individual? Quando fizer esse trabalho de entender seus próprios fantasmas, aí então podemos tentar sessões em família. Ele assentiu lentamente. Entendo. Vou fazer isso. Prometo. Promessas não significam mais muito para mim, filho. Mostre com o tempo. Com isso, Kevin saiu e voltou a empacotar as caixas. Nas 2 horas seguintes, cada objeto que deixava a casa, livros, vasos, até móveis inteiros, parecia tirar um peso dos meus ombros. Ashley mal dirigia uma palavra a mim, ocupada em sua raiva silenciosa. Eu sabia que, na visão dela, eu era a vilã que abandonava a família no pior momento. Mas, para minha surpresa, não me importava mais. Quando tudo ficou pronto, Kevin veio-me buscar. Eu estava no meu antigo quarto, agora de novo totalmente meu, olhando o jardim pela janela. Mãe, terminamos.
Vamos sair agora. Ele tinha as feições exaustas, derrotadas até, mas havia ali um brilho novo, um lampejo de maturidade. Está tudo certinho? Perguntei. Sim. Reviramos cada canto 2 vezes. Descemos a escada em silêncio. No portão, ele parou e encostou a mão no meu ombro. Eu sei que isso não resolve tudo, mas obrigado. Obrigado por tudo que fez por mim, por todos esses anos. Desculpe por não ter valorizado quando devia. Apertei seu braço, sentindo o peso e a esperança em suas palavras. Kevin, desejo a você o melhor. Espero que encontre seu próprio caminho, aprenda a viver sem depender dos outros. Ele sorriu, meio trêmulo, e entrou no caminhão onde Ashley e Mike já aguardavam, prontos para a próxima etapa de suas vidas, enquanto eu, finalmente, respirava aliviada e certa de que, dali em diante, também teria o meu recomeço. E eu espero que, um dia, quando ambos tivermos nos curado, possamos ter um relacionamento diferente, melhor. Eu também espero, ele sussurrou, chegando mais perto e me dando um beijo suave na bochecha. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Sempre vou te amar. Mas amar alguém não significa permitir que essa pessoa te machuque. Kevin assentiu, os olhos brilhando com lágrimas que ele teimava em não deixar cair. Depois se virou e caminhou até a caminhonete. Eu o observei subir, ligar o motor e partir pela rua. Fiquei ali, na soleira da porta, até ouvir o som dos pneus sumir ao longe. Chloe saiu de dentro da casa e passou o braço pelos meus ombros. A senhora está bem, vovó? Acho que sim. Como o sentimento é, exatamente? Pensei por um instante. Não era alívio completo, nem felicidade pura, nem tristeza total. Era algo mais sutil e complexo. É como fechar um livro que eu não preciso mais continuar lendo, respondi. Como terminar um capítulo muito, muito longo. Os dias que se seguiram à partida de Kevin foram estranhamente silenciosos. A casa, antes palco de conflitos e emoções intensas, soava agora diferente. Não vazia, mas espaçosa, como se eu pudesse respirar fundo pela primeira vez em anos. A primeira semana foi de adaptação. Eu acordava esperando ouvir passos, vozes, reclamações, mas encontrava apenas silêncio. No começo, um silêncio que me amedrontava, mas que aos poucos passei a valorizar. Era o meu silêncio, a minha paz. Chloe vinha-me visitar 3 ou 4 vezes por semana. Tomávamos café, preparávamos receitas antigas, assistíamos aos meus filmes preferidos. Percebi que, por tantos anos, estive tão ocupada sendo útil, sendo necessária, resolvendo problemas de todo mundo, que esqueci como era simplesmente existir, aproveitar o momento sem me preocupar com a próxima despesa ou o próximo pedido. 2 semanas depois da mudança, fui até ao escritório de Robert para assinar meu novo testamento. Tudo estava em ordem, a casa e a maior parte dos meus bens ficariam para Chloe. Kevin receberia uma quantia modesta, o suficiente para mostrar que eu não o deserdara completamente, mas não o bastante para que pudesse viver sem trabalhar. Como a senhora se sente a respeito dessa decisão? Perguntou Robert, me entregando uma caneta. Em paz, respondi com um sorriso suave. Chloe merece isso. Ela foi a única que me tratou como família de verdade, não como um recurso a ser explorado. Teve notícias do Kevin? Só uma mensagem curta, há alguns dias, disse que já estavam instalados no apartamento novo. Nada mais. Dê um tempo a ele, Robert aconselhou-me. Às vezes, a distância é necessária para que a gente realmente entenda o que perdeu. Saí do escritório com a sensação de ter encerrado mais um capítulo importante. Meus bens estavam protegidos, meu futuro garantido e, o mais valioso de tudo, minha dignidade preservada. Naquela mesma tarde, fiz algo que não fazia há décadas. Entrei numa agência de viagens. Sempre sonhei em conhecer a Itália, andar pelas ruas de Roma, fascinar-me com a Torre de Pisa, navegar pelos canais de Veneza. Mas sempre havia uma razão para adiar. Alguém precisava mais do dinheiro, alguma emergência era mais urgente que meus sonhos. Dessa vez, não havia mais desculpas. Finalmente, era a minha vez de sonhar e de partir. Mas não agora. Agora era a minha vez.
Sentada diante de Lauren, a jovem agente de viagens, senti o coração disparar. Ela me apresentou vários pacotes, mas foi um, em especial, que acendeu um fogo dentro de mim. 3 semanas explorando Roma, Florença, Veneza e a deslumbrante Costa Amalfitana. $5.000. Antes, aquele valor me faria hesitar, pensando em todas as outras utilidades que aquele dinheiro poderia ter. Mas, desta vez, não houve dúvida. Vou levar. Quero embarcar no mês que vem. O sorriso de Lauren se abriu em uma expressão calorosa enquanto concluía a reserva. Vai ser uma viagem incrível, Sra. Miller. A Itália é realmente mágica. Com o itinerário impresso nas mãos, saí da agência e fui sentar em um banco de praça banhado pela luz suave da tarde. Olhei para aquele papel cheio de promessas. Roma, cidade eterna, Florença, berço do Renascimento, Veneza, com seus canais encantados, e a Costa Amalfitana, onde o mar beija penhascos coloridos. As lágrimas começaram a escorrer, não de tristeza, mas de pura libertação. Lágrimas de alegria, de reconhecimento de que, aos 70 anos, finalmente eu estava vivendo para mim mesma. Menos de uma semana antes da partida, recebi uma mensagem de Kevin. Mamãe, tive minha primeira sessão de terapia hoje. Foi difícil, mas necessária. Só queria que soubesse. Respondi com o que podia oferecer naquele momento. Fico feliz em saber, Kevin. Te desejo muita força nesse processo. Não perguntei detalhes, não fiz promessas que não podia cumprir. Apenas deixei-lhe meu apoio, o único presente que podia dar sem me comprometer além dos meus limites. Na véspera da viagem, Shlu apareceu para se despedir. Em suas mãos, um caderno de cor artesanal, folhas em branco prontas para receber histórias. Para você anotar todas as suas aventuras, vovó. Envolvi-a num abraço apertado. Obrigada, meu amor. Por estar ao meu lado quando mais precisei. Vovó, você merece ser feliz. Só precisava se lembrar disso. Mais tarde, terminei de arrumar a mala e fui até o espelho no quarto que eu mesma conquistei. Olhei cada ruga, cada fio prateado, cada mancha nas mãos. E também vi algo maior, força, resiliência e a prova viva de que uma mulher pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Margaret, sussurrei à minha imagem refletida, você passou 70 anos sendo útil aos outros. Agora vai dedicar o resto da sua vida a ser feliz para si mesma. A Itália foi tudo o que eu sonhei e muito mais. Caminhei pelas ruas de paralelepípedos em Roma, extasiada diante do Coliseu. Deliciei-me com massas frescas em trattorias minúsculas, onde os donos me recebiam como família. Deslizei pelos canais de Veneza ao entardecer, enquanto o sol tingia os palácios de tons dourado e rosa. Em Florença, não contive as lágrimas ao encarar o David Michelangelo. E, na Costa Amalfitana, sorri sozinha ao brindar com um vinho tinto em um terraço, vendo o Mediterrâneo brilhar sob o sol. Foi ali, entre o sabor e o silêncio do mar, que entendi, minha nova vida estava apenas começando. A cada novo instante, a cada experiência inédita, brotava em mim um sentimento que há anos eu não experimentava. Eu me sentia viva, inteiramente viva e gloriosamente desperta. Páginas e mais páginas do diário que Chloe me dera foram preenchidas com pensamentos profundos, reflexões sinceras e uma imensa gratidão por essa segunda chance de existir. E, na última folha, no meu derradeiro dia na Itália, escancarei meu maior aprendizado, meu futuro mantra. Hoje não preciso de permissão para viver. Não tenho de justificar minha existência sendo útil. Não sou obrigada a comprar amor com dinheiro. Sou suficiente exatamente como sou e mereço ocupar o meu espaço neste mundo, sem pedir desculpas por isso. 3 semanas depois, bronzeada e repleta de histórias para contar, pisei em casa. No tapete da porta, um buquê de rosas vermelhas e um cartão me saudavam. Abri-o com as mãos trêmulas, li. Mãe, bem-vinda de volta. Espero que tenha tido uma viagem inesquecível. Quando estiver pronta, gostaria que conhecesse meu terapeuta. Acredito que temos muito trabalho a fazer juntas. Com amor, Kevin. Segurei o cartão e sorri.
Aquelas palavras não eram uma cura milagrosa, mas representavam um primeiro passo, um passo na direção certa. Coloquei as flores em um vaso e o deixei sobre a mesa da cozinha. Em seguida, preparei um café na minha máquina de expresso italiana e sentei-me junto à janela, observando o jardim enquanto o sol acariciava meu rosto. Aquele era o meu novo modo de viver. Um cotidiano em que eu era protagonista, não coadjuvante. Um tempo em que minhas necessidades importavam tanto quanto as dos outros. Um ciclo em que, finalmente, depois de tanto, eu tinha aprendido a lição mais importante. Amar o outro é essencial, sacrificar-se pela família nobre, mas jamais ao preço de perder a si mesmo. Porque, quando nos perdemos, deixamos de servir a qualquer um, e especialmente a nós próprios. E eu não estava mais perdida. Eu estava exatamente onde precisava estar, na minha casa, na minha vida, na minha história. Escrevendo o desfecho que escolhi. Não era vingança, era libertação. E era como acordar de um sono profundo, muito, muito longo.